toda vocação ela surge primeiro por iniciativa do coração de Deus para a nossa vida. A entrada no seminário foi algo muito novo, né? E o novo de Deus, ele tem o poder de nos desconcertar. Jesus é o centro da nossa vida, da nossa vocação. Se não é por Ele, né, nossa vocação é vazia. Espero que esse dia 22 chegue logo, porque de fato concretiza no nosso coração aquilo que o Senhor colocou e promoveu em nós mesmos, né? E eu fui percebendo esse chamado de Deus para a minha vida, para a minha história, a partir de 3 aspectos. Primeiro, a partir da minha experiência de oração com Deus, da minha intimidade com Ele. Depois, a partir dos acontecimentos na minha vida. E, por fim, pela presença das pessoas que Deus ele vai colocando na nossa história, e assim aconteceu comigo. Então, a partir da experiência de caminhada dentro da paróquia, entre os anos 2008 a 2013, eu fui sentindo esse despertar vocacional e fui fazendo essa experiência a partir do discernimento nos encontros no seminário, a partir do discernimento nos encontros na paróquia, a partir da vida pastoral, da dedicação, da entrega, fui sentindo esse chamado de Deus. Então eu venho da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Salinas da Margarida, onde eu sempre fui muito engajado na vida da comunidade, na vida paroquial, nas pastorais, grupos e movimentos. E foi quando eu comecei a participar do grupo da Renovação Carismática, foi onde tudo começou, foi onde eu senti o chamado para a vocação sacerdotal, depois de ser acompanhado por alguns padres, e foi sendo confirmado pela comunidade e também pela igreja este chamado, ao qual é tão grandioso e que de imediato eu tinha tanto medo de aceitar, mas graças a Deus, o tempo foi passando e eu fui amadurecendo o chamado e dei o meu sim. Desde novo, na minha paróquia de origem, paróquia Santa Mônica, eu era coroinha e foi no serviço do altar que eu comecei a olhar o sacerdote de uma forma muito bela. E aí, olhando a vida sacerdotal, a entrega ao reino de Deus, tudo isso foi tocando em meu coração. E eu me lembro que em uma adoração ao Santíssimo, eu tinha 11 anos de idade, conduzida pelo padre Jailson. Foi uma experiência com Cristo muito forte. E a partir daí, eu olhava para Jesus e dizia: Senhor, eu vou ser padre, eu quero ser padre. E Deus foi me conduzindo durante esse tempo. Entrei no seminário bem jovem, entrei com 17 anos, fiz 18 no seminário. E graças a Deus a vida entregue a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, a vocação sacerdotal surgiu em minha vida, né, na minha história, já no tempo do padre Gaspar, que era pároco de minha paróquia, Santa Teresinha, doutora da igreja. Ele sempre me convidava para os encontros vocacionais, mas ainda não entendia o que era. Então, em 2012, quando o padre Anastácio Gilberto assumiu a paróquia, nós começamos a ter mais momentos de proximidade e ele foi me acompanhando, junto também com o então seminarista Josuel, hoje padre Josuel, e fomos criando esse caminho vocacional até que eu comecei a participar dos encontros vocacionais no seminário, e cada vez mais que eu olhava para esse aspecto, essa dimensão da minha vida, desse chamado do Senhor, eu começava a contemplar uma alegria em minha vida, e isso foi confirmando, né, no meu coração esse chamado. A entrada no seminário, eu diria que durante todo esse processo de formação inicial foi o período mais difícil, porque precisei abrir mão daquilo que eu sonhava para aderir àquilo que era a realidade de Deus, o que é a realidade de Deus na minha vida. Laços que nós construímos fora do seminário, que eu pude construir, foram e são laços que jamais serão desfeitos, mas se tornaram laços que eu precisei vivê-los a partir da distância física e, sobretudo, em relação à minha família, de modo especial à minha mãe. Então, no dia que eu ingressei no seminário, dia 5 de março de 2014, eu considero como o dia mais difícil nesse processo de formação. A entrada no seminário foi algo muito novo, né? E o novo de Deus, ele tem o poder de nos desconcertar. E ao sair daquela pequena cidade de Salinas da Margarida e vir para uma nova realidade que era Salvador, foi algo muito novo para mim.
mas foi uma grande graça, onde eu dei passos, amadureci, cresci na caminhada da fé e cheguei até aqui. E hoje eu sou uma nova pessoa. Quando Deus me chamou de lá daquela cidade tão pequena, eu não poderia imaginar aquilo que Ele poderia transformar um pequeno jovem e hoje um grande homem, um homem que é apaixonado por Deus. Foi um desafio, porque eu entrei em uma turma de jovens com 22, 23, 25 anos e eu com 17 anos, o mais novo da turma. Então tinha muitas coisas que os outros já tinham vivido e eu não, como por exemplo faculdade, uma experiência de trabalho mais profunda. Então foi um pouco desafiador, a distância da família, de minha mãe, meu pai, meus irmãos. Mas com o tempo Deus foi me ajudando e eu fui me modelando a vida do seminário. E posso dizer hoje que o seminário é uma casa que tenho saudades. Entrar no seminário foi verdadeiramente um desafio. Então ali encontrei outros jovens que tinham o mesmo desejo que eu, mas cada um veio com a sua cultura, com o seu modo diferente, e a gente começou então a aprender a conviver com o outro. Foi uma experiência realmente incrível. Eu dizia ao final daquele período do propedêutico que com certeza, se ali terminasse meu caminho vocacional, eu estaria muito feliz, porque de fato o seminário nos ajuda a ser mais gente, mais cristão, né? Nos prepara mais para a sociedade. Então foi uma graça. A compreensão que eu tinha do sacerdote era de que era um homem perfeito, sem erros, sem falhas, sem fraquezas. E a partir do momento que eu senti o chamado de Deus na minha vida, eu compreendi que, na verdade, Deus não chama os perfeitos, Deus chama os pecadores. E o que ainda continua me surpreendendo dentro do meu chamado, dentro da minha história, é a predileção de Deus pelos pecadores, pelos fracos. Jesus, ele sabe que os pecadores não se tornarão santos vivendo distantes dele. E ele me chamou, assim como chamou a meus irmãos, assim como tem chamado meus irmãos seminaristas que se encontram dentro do processo formativo, para convivermos todos com ele e na convivência com ele termos o nosso coração transformado para que possamos ser instrumentos dele na vida das pessoas. Olha, se teve algo que marcou a minha caminhada vocacional é que vale a pena deixar tudo para viver aquilo que Deus quer para cada um de nós. E ao longo do tempo foi fortalecendo isso no meu coração, que uma vocação acertada é sempre uma vida feliz. E de fato, ao longo do meu tempo no seminário, passei por diversas experiências onde Deus, de fato, quebrou o vaso, reconstruiu, mas para fazer algo melhor, para fazer algo novo. E eu fui me permitindo passar por esse processo, por essas experiências, para hoje chegar aqui, onde eu estou. Mas tudo valeu a pena. Faria tudo novamente, outra vez, por causa de Deus, por causa do Evangelho e por causa desta igreja tão bela e tão grandiosa que nos escolheu para sermos sacerdotes. Vejo que, claro, primeiro o encontro com Cristo. Jesus é o centro da nossa vida, da nossa vocação. Se não é por Ele, nossa vocação é vazia. Mas vejo que também o que mais me deixou e me fortaleceu nesse tempo foi a vida pastoral. Os finais de semana na pastoral, em cada paróquia anualmente, ia mexendo comigo. E eu fui percebendo, de fato, é isso que Deus quer para a minha vida. Então, estar com o povo de Deus, formar o povo de Deus, levar Jesus às pessoas, tudo isso foi marcante na minha caminhada. O que mais me marcou, nesse caminho do seminário foi começar a me conhecer um pouco mais, ter o contato, por exemplo, com a vida intelectual, a filosofia, a teologia. Isso me ajudou muito a crescer. E com certeza o caminho também da comunidade, o caminho comunitário que o seminário nos oferece, tanto dentro do seminário mesmo, quanto a partir da experiência da pastoral, dos estágios pastorais no final de semana, me fez despertar ainda mais para aquilo que o Senhor me chamava na minha vocação mesmo, na minha vida. Eu acho que esses foram os pontos mais importantes na minha caminhada dentro do seminário. Para o dia da ordenação, a expectativa é de muita emoção.
estando aqui na catedral, já imaginando toda a arquidiocese reunida, os nossos familiares, parentes e amigos, a perspectiva é de muita emoção. Um dia muito lindo, no qual nós nem temos ainda dimensão de tudo aquilo que será realizado na nossa vida naquele dia. Mas depois da ordenação, depois das primeiras missas, a perspectiva, a expectativa é da continuidade da presença da graça de Deus na nossa vida. Olha, a expectativa é grandiosa, onde depois de 8 anos de caminhada, depois de 8 anos de espera, um sonho tão próximo, algo tão grandioso, onde adentraremos essa igreja e iremos fazer a experiência com Deus, onde na nossa miséria Ele fará grandiosas coisas, mérito nenhum, só graça, só misericórdia. E é essa experiência, né? A família ansiosa, os amigos também esperam por este dia e o coração já palpita forte por esperar deste dia onde o Senhor de fato selará aquilo que Ele já sonhou na minha vida há tantos anos. Um dia de graça, né? Minha expectativa é de fato me entregar inteiramente a Jesus, já na diaconal, né? Que é uma entrega também, uma consagração, mas a ordenação presbiteral ela é mais profunda, nos tornamos sacerdotes, então de fato é um compromisso com Cristo muito grande. Então, estou ansioso, feliz para esse grande dia, 22 de outubro, será um dia que todos os anos eu irei celebrar com muita alegria e muita fé. Então, o dia 22, né, vem chegando e com certeza o meu coração cria muita expectativa para esse dia, mas também para o que vem depois. Espero que eu e meus irmãos possamos servir ao Senhor naquilo que Ele mais nos quer, que Ele precisa e que nós possamos ser fiéis, né, seguir com fidelidade essa vocação que Ele nos chama. Esse é o grande desejo do meu coração. Acho que a maior expectativa é verdadeiramente encontrar uma comunidade na qual nós possamos ser pastores, possamos ajudar o povo e com certeza receber também do povo essa ajuda que nos encaminha, nos ajuda a nos aproximar do céu, do reino dos céus, onde o Senhor também nos chama. Sacerdote da